Alô você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e sem enrolação vamos continuar com o conteúdo. O vídeo passado eu comecei o curso básico aqui de curso de final, né? E simplesmente vou seguir com a introdução do livro com muita calma, muita tranquilidade e de uma forma bem prática. Vem comigo, cara, vamos lá. Como estudar esse livro? A resposta a essa pergunta deveria, em realidade, depender do nível prévio de cada jogador, tanto em sua força global como em seus conhecimentos prévios, de finais. Como seria muito esgotante, né? Esgotador, dar um guia para cada caso, vou dizer o que considero mais geral, dando por pressuposto que cada leitor se adaptará às suas circunstâncias e que, uma vez comprado o livro, tem a liberdade de fazer o que acha que seja melhor. Minha experiência de anos como treinador e a opinião de outros amigos treinadores me tem convencido de incluir uma sessão prévia que inclui um capítulo de finais básicos. Apesar de ser muito conhecido, a gente sempre encontra alguns erros de conceito sobre esses finais em alguns jogadores. Isto permitirá começar desde mais alguém que tenha dúvida, encontrar as dúvidas, né? E saltar essa sessão para os caras que já têm esses finais dominados, né? Esse aí vai ser o meu primeiro teste para ver se eu estou bom de finais ou não. Que suponho que a maioria dos leitores do livro vão pular, né? A continuação vem o primeiro exame, que chamamos de exame básico. As posições são muito elementares, com poucas peças e um pretendente, sei lá, deveria ser capaz de responder corretamente a todas. Não precisam de grandes cálculos e, se tiver dificuldade alguma, é que ainda te falta algum conhecimento de finais. É interessante fazer esse exercício antes de ler o livro por vários motivos. Eu vou me estender um pouco nas seguintes linhas. Em primeiro lugar, o esforço dedicado a resolver essas posições será um treinamento útil para a partida prática, né? Porque não basta conhecer a teoria. Você tem que ser capaz de aplicar na situação real, na vida real. Além disso, algumas das posições nos resultam mais difíceis ou impossíveis que outras. Isso dará uma ideia de por onde estão nossos pontos débeis e nos ajudam a fixar mais quando formos estudar essa posição. Então, beleza, vai fazer um teste, vai vendo que você é bom, que você domina com facilidade, ok, o que você domina com dificuldade, você vai focar nessa parte, né? Nossa, esse livro é bom para a vida também, né? Por último, sou um convencido seguidor do provérbio japonês. Algumas fontes dizem que é chinês. Ah, tá. Se eu vejo, se ouço, se vejo, eu me lembro, e se eu faço, eu aprendo, né? Ou seja, cada posição você tem que pegar e fazer, entendeu? Para ver qual é, entendeu?
segundo o qual somente quando a gente tem feito, alcançamos um nível de domínio que nos permite repetir essa tarefa sem dificuldades. Legal. Repetição é a mãe do aprendizado, né? Nada, não aprendi isso nesse livro, mas o cara está reforçando, então, sei lá, deve ser importante, né? É importante. A risco de ser chato com essa ideia, darei outro exemplo, ou seja, ele vai repetir. Imagina que estão em uma cidade nova e devem fazer pela primeira vez um caminho, por exemplo, do hotel à sala de jogo. Isso já aconteceu comigo em Petrópolis. Se deixam levar por um amigo ou pelo GPS. Possivelmente não saberão repetir. Tudo depende da dificuldade. Mas se você fizer sozinho, fica gravado na sua memória para sempre. Ah, com certeza, em Petrópolis eu fui de noite no táxi e acabei voltando sozinho e cada pedaço da estrada eu me lembro bem. Inclusive que eu encontrei o Museu Imperial, né? Coisa muito pessoal minha aqui. Esse vídeo é totalmente, porra, autenticidade total aqui, é meu coração falando. Esta ideia convém aplicar também ao estudo teórico de cada final. Como vamos a repetir em seu momento, depois, a partir do capítulo 3, começa o estudo das posições teóricas importantes, agrupada em capítulos pelo material, e algumas vezes em seções dentro de cada capítulo por ideias importantes. Então ele vai te dar um capítulo global, e dentro do capítulo ele sempre vai ter um ou outro assunto que ele é mais complexo. Para esse assunto mais complexo, seria bom assim, vamos dar um exemplo muito raso, muito fácil de entender. Por exemplo, eu aprendi final de bispo e cavalo. Seria bom eu ir para o Lichess ou para o Chess Base e ficar jogando essa posição contra um computador até fazer assim, meio que automaticamente. Repete ela de 10 vezes. Que aí você fazendo, que é isso que ele está falando, você pegando, botando a mão e fazendo, você vai acabar ficando bom. Isso serve para trade também. Não adianta só você ficar olhando o Marcelo Ferreira fazer. Você tem que pegar e ir fazendo mesmo. E se der certo ou der errado, não tem problema. Você tem que fazer, entendeu? Que é assim que você vai ficar bom. Bota pouco dinheiro para você não perder muito, que no início é assim mesmo e faz. Pô, legal. Cada segundo está sendo muito bem empregado aqui. Vamos lá. A predisposição, né? Estamos bem aqui. Olha que legal. Página 15. Antes de iniciar o estudo de cada capítulo, convém ter algumas ideias claras. Cada uma dessas posições que aprendemos vai servir durante a vida inteira. Ou pelo menos esse é o objetivo. Seus status teóricos não vai mudar, como sucede com as aberturas. É verdade, a gente sempre vai trocando de abertura conforme a gente vai ficando mais maduro, mais agressivo e por aí vai. Ou mais posicional. Ou a da moda, né? Algum jogador, alguma coisa assim. Jogou, todo mundo quer jogar aquela parada também. E jogadas novas vão aparecer. Como muito, em algum caso é possível que se descubra um novo método para jogar a posição com mais claridade. Porém, o resultado final será o mesmo. Tendo isso em conta, merece a pena que cada exemplo que estudemos a gente faça de tal maneira que compreendamos a fundo. E como fazer isso? Em primeiro lugar, você primeiro deve observar a posição. Vou até escrever isso. Sem ideias preconcebidas. Partindo da única ideia de que o objetivo de um bando é ganhar. Geralmente através da coroação de um peão e do outro a fazer tablas, né? Ok. Em segundo lugar, antes de ver as jogadas teóricas,
é muito útil olhar o diagrama e perguntar-se: que faria eu nesta posição? Se fazemos assim, estaremos aplicando a grande sabedoria do provérbio chinês que citamos antes e previsivelmente lograremos muito êxito. Então, mais uma vez, essa é a questão da calma. Não tenta pegar e sair igual um maluco para baixo aqui nesse livro. Eu nunca mais vou fazer isso nem de exemplo. Entendeu? A gente está aqui, ó. Eu nunca mais vou fazer isso. Eu não vou sair rolando para baixo. Porque assim, cara, para você construir uma coisa boa na sua vida não é do dia para a noite, entendeu? Infelizmente, você vai ter que ficar... Ou felizmente, né? Você está pagando o preço. Você está fazendo seu dever de casa, trabalhando todo dia para ter aquelas coisas. Então, realmente, olha a posição, procura entender o contexto, o que está acontecendo. E assim, cara, o que eu deveria fazer nessa posição? Para onde eu jogava? Jogava para lá? Eu recuava? Ou será que eu estou tão ruim que é melhor... Aqui eu já estou vendo que eu vou ter que lutar para defender, ou seja, vou ter que empatar. Às vezes uma grande vitória é simplesmente não perder. Então, vai com calma, entendeu? Assim como eu estou fazendo essa introdução, sem nenhuma pressa. Sem nenhuma pressa. É muito melhor você demorar, entre aspas, um pouco, mas de uma forma inteligente, estratégica, uma forma calma. Você ir pegando os conceitos e aprendendo, do que você querer botar a carroça na frente dos bois, querer empurrar tudo. Não, cara, tranquilo, take it easy. Isso eu estou levando para mim, não é só para o xadrez, é para a minha vida. Entendeu? Você não forma um advogado em 6 meses, são 5 anos, depois tem que tirar a carteira da OAB. Você não forma um piloto de avião em 3 meses, entendeu? Ele precisa fazer todas as horas de voo, depois ele vai ficar muito tempo naqueles teco-teco, simulador. Tem todo um processo, entendeu? Acho que essa é a ideia, tem que curtir esse processo. Entendeu? Tem que curtir o processo e se dedicar todos os dias. Que uma hora vai chegar, uma hora vai conseguir, cara. Fé em Deus e foco no objetivo. Estou olhando aqui, temos 12 minutos. Ó, são 5:10, está tudo tranquilo, vamos seguir. Ontem eu fiz um vídeo de 50 minutos, hoje eu também devo fazer outro de 50, e assim a gente vai fazendo esse curso. Então, na introdução, ele fala muito sobre a importância dos finais, né? O que a gente estudou ontem, importância. Se você aqui, ele vai te dar um material para você ter força de 2.400, ou seja, você pode ser mestre internacional. Imagina você ser um mestre internacional de xadrez, que coisa maravilhosa. Esse é o meu sonho, por exemplo. Eu quero. Se você quiser, vem comigo, vamos junto. Mas com calma, tu não precisa... Vai chegar, tem tempo para tudo, seu tempo vai chegar. Acho que essa é a grande lição para a minha vida em tudo. Para tudo, isso serve para tudo. Isso é uma coisa muito bonita, isso é uma coisa muito maravilhosa. Né? E vamos seguir. Uma vez que estamos na melhor disposição, começamos a reproduzir as jogadas analisadas. Ou seja, primeiro eu vou olhar todo o contexto com muita calma, ver o que de brancas eu faria, o que de negras eu faria e o que eu de fato vou fazer. Entendeu? Primeiro vamos só olhar o contexto. Só para depois você começar... Primeiro vai com a cabeça, depois com o seu coração. Convém fazê-lo em um tabuleiro. Tenha em conta que se trata de aprender para toda a vida. E não ser prazeroso em colocar as peças. E não seja pesaroso em colocar as peças. Ou seja, não seja preguiçoso. Você vai pegar um tabuleiro, a forma correta de você absorver. Vai pegar um tabuleiro, eu tenho um tabuleiro com as peças aqui originais, tudo bonitinho, certinho. Não foi muito caro, foi tranquilo. Vai pegar o tabuleiro e vai colocar sem preguiça. Simplesmente vai colocar a posição e vai começar a pensar sobre ela, né? E não ser perezoso em colocar as peças, não seja preguiçoso, né? Naturalmente, certos jogadores podem fazê-lo perfeitamente à la cega. Perfeitamente cega. Eu lhe recomendo que
que não tiente la sorte. Não tente a sorte de ficar fazendo a cega. Alguns dos finais terá que passar necessariamente, inclusive, pela sua máxima atenção. Não multiplique o número dos que saem disso por simples desídia, deve ser por simples preguiça, né? Agora está você na melhor disposição para aprender o final. Eu acho que para a vida, sem sacanagem. Isso aqui é muito transformador. Demos um passo adiante. Cada vez que for fazer uma jogada, trate de compreender por que você está fazendo aquilo. Pode parecer pesado, porém tenha em conta que muitos dos finais constam de poucas jogadas. E algumas delas têm um objetivo muito evidente, é muito prático, entendeu? Existe o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Você faz o que tem que ser feito, você ganha. Você deu mole, não fez o que tem que ser feito, invariavelmente vai empatar ou coisa pior, né? Repito, é fundamental saber para que se faz cada jogada. Então, a primeira coisa, eu acho, um olhar geral sobre toda a posição e entender o contexto. A segunda coisa, ao decidir agir, saiba por que você está fazendo o que está fazendo. Porque eu escrevi gigante aqui. Ó. Por que estás a fazer o que você está fazendo? Eu acho que vá com calma, não se apresse, seria o conselho número 0. Vá com calma. Não se apresse. Show de bola. É fundamental saber para que se hace cada jogada. Por que você está fazendo cada jogada? O que você está ganhando ou perdendo com isso, meu amigo? Mas principalmente o que você vai ganhar com isso. Se não se faz assim, aplicação incorreta em uma posição parecida, porém não é igual. Acecharam la vuelta da esquina, não sei que porra é essa. Você pode analisar os finais com um amigo ou em um clube. Será muito melhor. Desse modo, discutirá as jogadas. E isso reforçará sua compreensão. Se não pode, a necessidade de compreender cada jogada é maior. Cara, posso colocar no tabuleiro e posso colocar para jogar contra o computador. O computador é um jogador fortíssimo e ele faz tudo que eu mando, entendeu? Ele é praticamente um escravo meu. Então, tipo assim, ele vai jogar as posições com os lances mais fortes e uma vez que eu tenho a vantagem, né, de estar treinando e tal, eu posso até diminuir a força do computador só para praticar mesmo e posso até inclusive ver o lance do computador, fazer no tabuleiro, olhar no tabuleiro, fazer o meu lance, enfim, eu vou trabalhar do jeito correto, de um jeito inteligente. Essa que é a ideia. A memorização de regras, né? Vamos para esse Paranauê. Deixa eu ver quanto tempo eu estou aqui já. Estou caminhando para 20 minutos. Ah, tá tranquilo, tá dentro do tempo, tudo certinho. Nossa, mas esses 20 minutos são tão ricos
Porque eu já fiz cada besteira com o meu tempo, eu acredito que você também. Quanto tempo a gente não perde com besteira, né, cara? Se eu tivesse... Hoje acho que não vai dar, hoje vai ser mais 50 minutos, mas amanhã eu posso vir e continuar trabalhando, estudando, analisando, me dedicando. Eu acho que isso aqui é dedicação, cara. Isso aqui é dedicação. Quer um exemplo de dedicação? Eu, nesse momento. Eu espero manter isso ao longo do tempo. Com isso aqui e com trade também. E colher os resultados dessa minha dedicação. Isso aqui é o processo, né? Tô pagando o preço, isso é legal. A memorização de regras. Cada exemplo trato de explicar de uma forma que seja clara e de uma forma que se possa memorizar para sempre. Legal. Para isso, eu tentei fixar-me em ideias guia e procuro dar-me conta de quais são as ideias que me han sido permitido a me recordá-lo ao longo do tempo, ou porque lo houve dado em alguns casos várias vezes. Olha que doideira. Repetir alguns casos várias vezes. Às vezes, um mesmo procedimento se pode aplicar a muitas posições iniciais diferentes. Porém, o resultado depende da posição de uma peça, às vezes de várias, né? Ou seja, você pode pegar um contexto, né, e aplicar ele em várias coisas, mas cada caso vai ser um caso, né? Mas assim, o contexto geral você vai pegar aqui. E nesse caso, não confio nas linhas geométricas que apontam uma zona irregular do tabuleiro. Pode estar bem para um tratado teórico de consulta, ou para uma tese científica. Pero aqui estamos falando de um esporte. Aqui estamos falando de um esporte. E algumas dessas figuras são difíceis de recordar na prática. E algumas dessas figuras são... vocês já entenderam. Creio que o melhor é descobrir o motivo que faz que umas vezes se ganhe e outras não. E esse motivo deve servir para elaborar uma regra. Que legal. A regra tem que ser a mais simples possível. Nossa, a regra tem que ter... Peraí. A regra tem que ser a mais simples possível. Show de bola. Se descobre essa regra e se compreende, é possível lembrar o final com facilidade. Se não se descobre, a gente vai ter uma ideia aproximada do que seja, que pode resultar útil para orientar os cálculos. Porém, o conhecimento não será perfeito. Por isso, trate de sacar conclusões de cada final estudado e extrair a essência que permita com que você lembre. O mesmo se passa com as regras. Passa com as exceções. Se existe uma exceção, existe um motivo. Se compreende o motivo, a gente acredita que você não vai ter problemas. Se você não compreende, nós nos daremos conta quando a exceção já chegou, já se produziu. Então ele vai te ensinar um conjunto de regras para você ser um excelente jogador de finais. E cada regra dessa pode ter ou não alguma exceção. Então na regra você procura entender a essência da regra, por que você está fazendo, seguindo aquela regra. E a exceção, é bom que você decore essa exceção. Porque aí quando você for jogar, entendeu? Aconteceu uma exceção, opa, já vai vir logo na sua cabeça. Cara, eu treinei isso aqui contra o computador, eu treinei isso aqui no tabuleiro, eu treinei isso aqui com um PDF no livro. Então, assim, eu conheço essa regra. Se aconteceu isso, então eu tenho que fazer isso. Vai conduzir, inclusive, o seu cálculo. Você vai olhar e falar, não, então eu vou simplificar, porque simplificando esse final aqui eu consigo desenrolar com muita força.
Não significa que você pode vencer, mas a probabilidade de vencer é muito grande, principalmente que a grande maioria dos jogadores não senta bumbum na cadeira para estudar igual eu estou fazendo aqui não. Então a gente está vencendo mais uma página. Eu acho que mais importante do que estar ultrapassando de página é estar fazendo do jeito que eu estou fazendo, cara. 25 minutos, estou fazendo num tempo muito bom. E é isso, eu estou me sentindo orgulhoso do trabalho que eu estou desempenhando aqui. Eu estou achando isso maneiro. Diz o Korchnoi que no final o interessam mais as exceções que as regras. Creio que é um grunhido de jogador prático. E é ao máximo nível. Em realidade, as exceções também são regras, porém com um menor campo de aplicação. Realmente, as regras são mais gerais e a exceção ela só serve para determinada parte, né? E para outras não. Nossa, maneira essa forma de pensar. O motivo para que lhe deve interessar mais as exceções é porque são menos conhecidas pelos rivais. Uma forma de recordar uma manobra ou uma regra é dar-lhe o nome. Para gravar uma regra, dê um nome a ela. Legal. Uma forma, inclusive, que seja um nome abstrato. Pero por supuesto, é muito melhor se o nome está relacionado com a situação. Então será realmente útil. Por isso procuro dar um nome ou ressaltar uma ideia de cada posição estudada. Por isso quase todas as posições têm um título. Por isso é procurado recorrer todos os nomes conhecidos das manobras analisadas e inventar alguns mais. É útil fixar-se no nome. Pode não significar nada, mas para nós imperfeitos humanos nos pode ajudar a recordar tudo. Vamos lá, as posições limite. Em alguns finais, há tratado de pôr o acento em determinadas posições que chamo posições limite. Como seu nome já expressa, estas são posições que estão em limite entre a vitória ou empate. Ao menos que uma das peças ocupa uma posição que se varia uma casa produz outro resultado. A memorização das posições limite é muito útil, porque nos produzem uma posição mais vantajosa. Sabemos que o resultado vai a nosso favor, e vice-versa, se nos produz uma posição menos favorável. Normalmente, em todas essas posições, uma vez sabido o resultado, o cálculo é muito fácil. Pelo contrário, se teremos dúvidas de onde devia estar uma peça para ganhar, ou fazer tablas, no caso de salvar um jogo, a falta de tempo, o cansaço, a ansiedade provocada pelas dúvidas nos levará facilmente a cometer erros. Em outras ocasiões, apresento vários diagramas similares juntos, porém o resultado é diferente. Normalmente basta
analisar uma das posições e com isso se compreende por que essa pequena variação da posição produz um resultado diferente. Porém, é interessante observar todos os diagramas para fixar na memória. Podemos dizer que as posições limites são como faros que orientam nossas análises em posições escuras. Sem esses faros intermediários, nossa única orientação seriam as posições claramente definidas. E isso multiplicaria a possibilidade de erros de cálculo. Então o final te ajuda até a calcular para você conseguir chegar nele de uma forma simples. De vez em quando, uma vez analisada uma posição, o mesmo texto começa o estudo de outro similar, porém com alguma circunstância trocada. Observar como influi essa pequena variação no resultado é um sistema eficaz de compreender a posição. Em outras ocasiões, o texto sugere analisar alguma variante como exercício complementário. Realizar esse exercício, que uma vez estudado, ao final principal deve resultar simples. É uma forma divertida e econômica de comprovar se tem compreendido bem as ideias. Porém, é importante por um motivo mais. Se comparamos ao efeito que pequenas variações produzem no resultado, nos daremos conta do limite das regras aprendidas. E quando tenhamos uma situação similar no tabuleiro, poderemos imaginar com mais facilidade se são aplicáveis ou não, ou em que medida estão diferenciadas. Acho que aqui tranquilo, muito bem explicadinho, muito simples, muito prático. Acho que vou seguir o baile tranquilamente aqui. Ir passo a passo. Apesar de que aplique você todos os conceitos sobre como estudar os finais e que ponha toda a sua atenção a alguns finais, alguns poucos, se lhe resistirem. São demasiado abstratos e é impossível compreendê-los em toda a sua extensão a primeira vez. Por mais atenção que ponham, alguns dos finais, especialmente os de torre, não serão compreendidos em parte ao cabo de um tempo. Você terá que repassá-lo ao cabo de uns meses. Porém, não se preocupe por isso. Não é o único que vai... Isso não acontece só com você. E depois de repassá-los uma ou duas vezes, né, voltar ao capítulo e fazer de novo, mesclados com um par de experiências práticas, as coisas vão clareando na sua cabeça. E o conhecimento se fixará de forma definitiva. Você tem que reconhecer que os finais são algo chatos e abstratos. Página 17. As combinações não são muitas. Mas também quando existe algum truque, você tem que conhecer. Truquito, acho que é isso. Pois servirá de referência. Por esse motivo, não é conveniente dar-se uma tracon e ler o livro de um tirão. Por esse motivo, não é conveniente dar-se a atração e ler o livro de uma vez só, né? De um tiro. Até aprender-se tudo. Convém administrá-lo em pequenas partes.
Não estude de uma vez mais de um capítulo. Caramba, mais uma vez uma questão da calma. Pega um capítulo, estuda ele, faz os exercícios no tabuleiro, repassa, joga aquela posição contra o computador várias vezes, vá aumentando o nível do computador. Quando o computador estiver muito forte e você estiver vencendo muito rápido, significa que está bem masterizado. Masterizar, se tornar mestre daquele pequeno capítulo que faz parte do todo, entendeu? Aquela parte ali você domina bem. Esse é um grande balizador, né? É um grande diferencial para jogar, pô, final muito bem. Mais uma vez, ele está escrevendo isso aqui só para dizer para você ir com calma. Ele até fala, sei que é chato repetir constantemente o mesmo. Porém, com esse exemplo, eu tenho a intenção que você compreenda bem isso. Vá com calma, pegue uma posição, não entendeu? Volta de novo, lê a explicação. Não tenha pressa de terminar esse livro, tá ligado? Acho que essa é a grande coisa. Depois de compreendido um tipo de final, pode empenhar-se em outro. Tudo depende do tempo que tem, da atenção que ponha e dos seus conhecimentos prévios, que muitas vezes podem fazer parte do trabalho. Talvez os capítulos dedicados aos finais de torre deva dividi-los em duas ou mais partes, e por suposto, estes serão os capítulos que seguramente se vê obrigado a repassar ao cabo de um tempo. Ou seja, depois de você terminar o livro e estudar tudo com calma, tranquilo, depois de um tempo você ainda tem que voltar no final de torre e estudar mais um pouquinho. Aí deve se reproduzir muitas vezes e tem alguma coisa muito importante aí que você tem que realmente estar massificado. Tem que saber isso de olho fechado. Ok, entendido. Não tenha medo de repassar, né? De repetir. Todo mundo se vê obrigado a fazê-lo. Porém, com o segundo ou terceiro repasso, a maioria das coisas devem começar a clarear. Deixa eu ver quanto tempo aqui. 37 minutos. Tá legal, vamos lá. Vamos aqui, deixa eu ver. Vamos lá. O segundo exame. Uma vez terminados os capítulos teóricos, tem outro exame. Creio que é conveniente que faça quando haja lido todo o livro. Inclusive melhor depois que passou algumas semanas que você lê o livro. Cada um faz do jeito que quiser. Então você termina o livro e o segundo exame você só faz 1 ou 2 semanas depois, como se fosse um provão final, para ver se você realmente, de 0 a 10, quanto que você absorveu, quanto que você está bom, qual foi a sua masterização no final. Isso aqui eu vou chamar de como se fosse um exame mesmo, né? O segundo exame é um exame muito importante. É bom que você termine o livro inteiro, deixa passar 1 ou 2 semanas e depois você vai fazer o exame. Ah, essa aqui vai ser boa, né? Que aí você vai pegar tudo que você aprendeu e vai colocar na prática. Claro que a gente já vai ter praticado muito no simulador, contra o computador, né? Mas assim, para chegar nesse final e tirar nota 10. Essa é a minha intenção aqui, ser um excelente aluno para ser um excelente jogador de xadrez. E no caso lá do Forex, ser um excelente aluno para ser um excelente trader. É isso, é simples. E tudo que é simples a gente consegue de uma forma legal. Este segundo exame é algo mais difícil que o primeiro. Algumas posições são do mesmo nível. E a maioria das posições deverá fazer alguns cálculos prévios.
antes de reduzir a posição a uma das conhecidas, porém sempre com uns poucos cálculos. A solução estará baseada em um dos finais analisados no livro. Fazer o exame lhe servirá para detectar quais são as posições que te resistem, ou seja, que são difíceis para você, né? Ou que você ainda não conseguiu masterizar com perfeição. E em todo caso, deixa eu dar um... Pronto, já deu uma clareada. Deixa eu ver aqui. E em todo caso, se não se lhe resiste nenhum, ou seja, se você acertar tudo, lhe servirá para exercitar um pouco e afiar os conhecimentos. É mesmo, vamos supor que eu chegue lá, eu estudei, masterizei, fiz tudo com calma, tudo tranquilo, tudo do jeito que manda o figurino, tudo certinho, bonitinho. Tirei 10. Pelo menos eu fiz um resumão global de tudo que eu aprendi aqui, que também vai ser foda, vai ser maneiro isso. Vai ser bem legal. O mais provável é que, ao realizar o exame e consultar depois algumas respostas duvidosas, sua força de jogo aumente. E é possível que o efeito de fazer o exame e revisar seus conhecimentos lhe resulte tão útil como a leitura do livro de todo o livro, do livro inteiro. Caramba, então esse segundo exame é importantíssimo. Isso é o Enem do final, né, cara? Para ver se você é realmente um jogador bom, um jogador forte. Devo fazer contra a máquina, né? Não, eu vou fazer do jeito que está proposto, é melhor. Se o que o professor pedir, eu farei. Se puder jogar contra a máquina, tudo bem. Mas o importante é dar as respostas certas, né? Além dos dois exames, em vários momentos do livro, faço referência a exercícios recomendados. Esse aqui que a gente vai botar para fuder. Esse aqui vai ser o meu diferencial para tirar nota 10. Eu vou praticar muito. Eu sou um cara de muita prática, entendeu? Eu vou botar para fuder aqui. Na maioria dos casos, consiste em analisar posições similares às que se acabam de estudar, com a ligeira troca na posição de alguma peça. Fazer esses exercícios, que a diferença dos outros livros, são sempre fáceis, ajudará a compreender os finais estudados e, em consequência, a retê-los na memória. Em todo caso, por antipática que resulte a palavra exercício, sempre que se propõe uma área, a seguinte pergunta: tem alguma dúvida sobre a posição a que se refere? Se não, é assim. Se não, é assim. Se pode passar por alto. Pero se você nota que tem alguma dúvida, é melhor fazê-lo. Porque senão, essa dúvida se apresentará um dia em forma de meio ponto perdido. Aquilo que não é dúvida é dívida, então saia de fato sem dever nada. Tenho essa parte agora sobre ombro de gigantes. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 44. Tem uns 6 minutos aí. É grande essa parte? Não. Dá pra gente estudar legal. Vamos acelerar um pouquinho. Sobre ombro de gigantes. Muitos conheceram a expressão de Isaac Newton. Se enxerguei longe é porque estava sobre ombros de gigantes. Legal? Nada mais adequado para a elaboração e estudo de um livro sobre a teoria de finais. Sem o trabalho, às vezes impressionante,
de alguns jogadores e analistas do passado. A teoria de finais havia chegado à época de Tablas de Namilov, em Panalé. Sei lá que porra é essa. Creio que é obrigado citar alguns deles. Há um que seus nomes vão aparecer ao longo do livro ligados a alguma manobra inevitável. Philidor ocupa um lugar especial nessa galeria de gigantes. Suas exatas análises do final básico de torre e peão contra torre, de torre e bispo contra torre, da manobra fundamental no mate de cavalo e bispo e muitos outros, são sensivelmente incríveis em uma época em que não teria livros prévios, né? Nem analistas que pudessem aperfeiçoar mediante suas críticas. Depois os nomes de Centurini, Cheron, Euve, Grigoriev, Levenfish e Averbach são inevitáveis. Nos tempos atuais, muitos finais se podem comprovar mediante as chamadas tablas de Nalimov, Turbo Endgame, não. E este é um instrumento excelente que ha corrigido alguns erros na teoria anterior. Porém, o esforço dos analistas antigos não pode comparar-se com nossas rápidas comprovações e a escassez de erros descobertos pelos ordenadores, né, pelos computadores, sei lá. Em la maioria fonte de crédito para eles. É a maior fonte de crédito para eles. Né? Então vai começar aqui, ó, introdução ao estudo dos finais. Tem uma tábua aqui, ó, tá vendo? Olha só, por exemplo, torres, damas, cavalos, bispos, vai indo, vai indo, vai indo. E o final é de dama contra torre e peão. Olha que doideira. Tem uma tábua aqui com vários números, né? Número, porcentagem, número de empates. Bem interessante isso. Cara, estamos chegando no número 50. Eu acho que eu vou dar uma paradinha, estou um pouco cansado, daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Adicionar uma nota. Que dia é hoje? Vamos lá. 14 de 1 de 2021. Foi onde eu fiquei minha bandeira aqui, né? Toda vez que eu vier aqui, Jefferson esteve aqui dia 14, ou seja, é como se eu estivesse subindo uma montanha e a cada, sei lá, 500, 400 metros, você não sabe, tipo assim, de repente você pode subir 1 quilômetro, aí vai ficar 2 dias, você só vai conseguir subir 50 metros, porque tem muita tempestade. Eu acho que vai ser mais ou menos assim que a gente, vou até desenhar aqui um Everest aqui, né? Que a gente vai fincando nossa bandeira pouco a pouco. Então eu estou aqui na página 18, então foi conquistado até o, sei lá, 18 metros acima, né? Essa montanha de 191 metros aqui. Então, por enquanto, eu vou parar bem aqui. Cara, como eu estou colocando... Não sei, cara, se eu vou colocar isso aqui no YouTube, não. Particularmente, eu não sei. Normalmente, o Pierre fala para estudar meia e descansar 10. Eu não descansei às 10, eu passei direto. Então, estou com 50 minutos aqui. Até agora, acho que está tudo absorvido, tudo tranquilo. Eu não acho que eu estou me demorando muito e nem acho que estou indo rápido demais. Eu acho que eu estou indo no meu tempo, na minha cadência. Tem a barreira de ser espanhol, então algumas palavras eu ainda tenho algum tipo de dificuldades, mas nada que
assim, nada também, se fosse em inglês, acho que seria a dificuldade da barreira linguística um pouco maior, que a barreira linguística, infelizmente, existe, né? Eu estudei muito inglês, mas eu não sei falar inglês tão fluentemente assim, nem espanhol. Mas com o tempo a gente vai desenrolando, acho que tá tranquilo. E principalmente ficar forte nos finais, tornar MI aí, né? Então, cara, de um modo geral, isso serve para tudo, para a vida. E eu vou usar esse tempinho aqui para me preparar para poder ir trabalhar. E eu espero manter essa pegada de agora em diante. Então, valeu, muito obrigado por tudo e fui.